O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Não é difícil perceber a quantidade de famílias que vivem um verdadeiro pé de guerra em seus lares. Os vícios e a falta de paciência se tornaram alguns dos motivos para grandes desentendimentos. Meu nome é Ricardo. Eu tive o primeiro contato com o álcool aos 10 anos de idade. Então, há 31 anos, eu tive consumo com o álcool. Durante esse período, eu tive várias decepções. Perdi caso, outros relacionamentos que eu tive, né? E passei muita humilhação. E vi muita gente da minha família sofrer por conta disso daí que eu vivi. Tentei parar por diversas vezes de beber, mas por algum motivo, não sei qual, eu passava algum nervoso, alguma coisa me aborrecia, eu ia pro bar e bebia, e não tinha limite para parar. Bebia até ficar caído, fazendo vergonha na rua, né? Causava muita briga no relacionamento. Ele chegava agressivo, né? Eu já ficava com medo, já estava chegando num limite que eu já não estava mais aguentando mais. A casa de Eliane também era um lar conturbado. Tantos conflitos tiravam a paz, inclusive, da filha do casal. A gente estava passando por muitas brigas em casa, no meu casamento com ele. E eu não sabia como resolver. Antes era muita briga, todo dia. Assim, pra mim não tinha paz, né? Porque eu não gosto de ver meus pais brigando. Um lar de paz e tranquilidade. Era tudo que essas duas famílias buscavam. E foi nesta programação que elas descobriram o caminho capaz de trazer a verdadeira paz. Até que um dia eu assisti a TV, eu chamei ele e falei assim para ele, né? Essa igreja é muito boa, vamos lá, né? Decidimos vir num domingo, às 18 horas, assistimos a reunião. E a gente saímos daqui renovado, né? Eu decidi voltar porque eu vi muita diferença entre ele e entre o nosso relacionamento. E eu senti muita paz dentro de casa, entendeu? E até hoje eu vim pegar água do poço para poder renovar mais e mais e fortalecer entre eu e ele. Faz uma semana então que eu não bebo mais nada, né? Não tenho contato nenhum com o álcool. Estou me sentindo muito bem. Isso foi desde quando eu pisei aqui da primeira vez, na reunião de semana passada, às 18 horas. E assim, a minha semana foi uma semana de paz. Eu não tive brigas dentro de casa, não tive vontade de sair para bar, para ficar na rua durante a noite. Tive uma semana muito abençoada mesmo e estou me sentindo muito bem, cheio de esperança de uma vida melhor daqui para frente. Apenas uma semana e resultados para a vida toda. A mesma paz e alegria invadiu esta outra família,
que ao participar pela primeira vez da vigília do Espírito Santo, rapidamente pôde ver o próprio Deus agindo em seu lar. Aí eu vi passando pela televisão. Quando eu cheguei aqui, tive paz na minha casa. Foi uma semana de paz. E aí eu tive força de novo de vir. Eu sou católica e vim no Templo de Salomão. Eu senti muito acolhida aqui. Aqui não faz assim distinção de religião nenhuma. Eu senti muito acolhida e muito amada aqui no Templo de Salomão. Então, depois que a gente veio aqui nessa vigília, a semana foi uma semana muito boa, graças a Deus, de paz, alegria. E a gente teve vontade de vir hoje, a gente veio, a gente colheu a água, a gente vai usar essa água, né? E tive uma bênção também. Eu vim no domingo, na segunda-feira já tive uma resposta. Quando foi na segunda-feira, após o meio-dia, veio uma mensagem no meu celular. Tinha um dinheiro na minha conta. Aí eu falei, ué, mas esse dinheiro veio da onde? Mais tarde o rapaz me ligou. Falou, ó, eu não sei se vai dar certo, mas eu coloquei o dinheiro na sua conta. Não sei nem se está funcionando mais a sua conta. Mas o dinheiro que eu estava te devendo, eu te paguei. Isso foi uma bênção de Deus. Uma vigília de avivamento espiritual, que traz como consequência para aqueles que participam a tão sonhada paz. Essa vigília trouxe paz para a minha vida, para a minha família e trouxe resposta para mim. Quando eles vieram para essa reunião, que aí quando passou na semana foi uma paz na minha casa, uma bênção, né? Meus pais não brigaram mais, conviveram uma paz na minha vida, então eu fiquei muito feliz e vou continuar vindo com eles também. A vigília do Espírito Santo na minha casa, na minha família, representou muito amor, paz e muita bênção. A vigília do Espírito Santo levou paz para o nosso lar. E eu saí daqui renovado, completamente renovado, cheio de esperança. Cura, paz, união e renovo. Respostas provindas após a busca pelo bem maior, o Espírito Santo. Participe! Domingo, ao cair da tarde, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você já tentou mudar, inclusive mudar a este ente querido seu, mas quem pode nos mudar? Ninguém. Só o Espírito Santo. O encontro com o Espírito Santo aos domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão é para pessoas como você, como o Ricardo e a Rosane. Ele que foi alcoólatra por 31 anos, foi bem recebido, foi transformado pela ação do Espírito Santo e hoje estão aí felizes e realizados. Como também a Elaine, a Emanuela e o Evaldo. As brigas eram constantes entre este casal e a filha. Mas Deus trouxe a união, a reconciliação. É isso que faz Deus. Mas para isso, olha só o que ele diz. Por favor, Leto, convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Quer dizer, reconheça o seu erro. Não se importe com os erros dos outros. Olhe para você e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Meu amigo, o que você faz aos domingos às 18 horas? Mude o seu caminho, venha ou vá ao templo da Universal buscar o Espírito Santo. Se você mudar o seu caminho, disse Deus, e as suas ações, Ele, o Espírito Santo, Ele vai transformar você, Ele vai possuir você. Essa é a proposta de Deus. Neste domingo, às 18 horas. Inclusive, você que recebeu um frasquinho com óleo domingo passado, traga, por favor, que nós vamos se ungir com este óleo para que aconteça o batismo com o Espírito Santo. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Você já sabe o que Deus quer que você faça. Mude os seus caminhos, mude as suas ações e priorize o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, você vai ser transformado de criatura para filho do Altíssimo. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias,
com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. A gente se casa para a vida toda, né? A gente não pensa em que vai separar. A gente tinha uma vida estável, confortável e automaticamente perdi tudo. Meu nome é Raquel Amorim, tenho 47 anos, sou empresária. Me casei aos 24 anos e aparentemente no início foi muito feliz. Um casamento muito aguardado, namorei por 7 anos e a minha vida era uma vida tranquila. A gente era feliz, né? E meu marido tem uma profissão e ele sempre foi, né, uma pessoa correta. E a gente viveu bem, né, por um tempo. E aí a gente começou a brigar muito. Estava sempre ocupado, viajando, muitas brigas, muita insegurança da minha parte, muito ciúme, né? E até que eu descobri que ele estava me traindo. Aí começou o meu sofrimento e o desespero, né? Porque eu já tinha 2 filhos pequenos, ainda teve a questão financeira, que a gente tinha uma vida estável, confortável e automaticamente perdi tudo. Perdi a empresa, a casa, os meus filhos tiveram que sair da escola particular e eu entrei em depressão. E não sabia o que fazer, não sabia como resolver a minha situação. Então naquele desespero, às madrugadas eu via na televisão, né, as programações. Eu descobri que aqui em Minas Gerais tinha uma igreja universal, né, e foi aonde que eu vim. E descobri que, né, a minha vida ela iria mudar. Que aquilo ali não era o fim, pelo contrário, aquilo ali era o começo. A partir de então, comecei a ser fiel, tudo que o bispo falava, que os pastores falavam, eu fazia, e a minha vida começou a mudar. Primeiramente, a minha autoestima, né? Que a pessoa, quando ela é traída, a autoestima dela fica no chão. Então, aquilo ali já mudou. Eu já comecei a me ver com valor, né? Deus me mostrou o valor que eu tinha. Aprendi que eu podia lutar por tudo que eu queria. Se eu quisesse para um casamento de volta, o que eu quisesse na vida financeira, no casamento, na família, eu aprendi que eu podia lutar e que Deus ia mudar a minha situação. E em muito pouco tempo, ele voltou para casa, ele largou as amantes, largou o vício, né? Ele era viciado em bebidas, em cigarros. Foi aí que Deus, né, entrou na vida dele e ele, né, se transformou também em um novo homem, né? Então Deus deu ele uma ideia, né, nas reuniões que ele participava. Deus deu uma ideia que mudou a nossa vida. Essa ideia, ele patenteou essa ideia, né? Ele é o único no mercado, no Brasil e no mundo, né?
É um equipamento, né, que lava sem produto químico. Ele é voltado para a área de mineração. Ele lutou muito por esse projeto, é um projeto inovador, ecologicamente correto, e ele começou a fechar contratos e Deus tem honrado sobremaneira desde então. A gente tem uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus, ela consiste na fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Então a gente não abre mão disso, independente da situação do país, né? A gente sempre preza por essa fidelidade a Deus, porque a gente reconhece que sem Ele a gente não estaria nem aqui. Hoje meus dízimos giram em torno de 5 a 10 mil, chega a ser até mais, né, esse valor, porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Hoje a maior conquista que eu tenho é no espiritual, a minha vida, minha comunhão com Deus. Esse é o maior bem que eu sempre falo, eu prezo por esse bem, né? Essa minha vida sem Deus não é nada. Eu tenho um casamento muito abençoado, né? Meu casamento foi totalmente restaurado. Hoje nós temos 23 anos de casados e somos felizes. A nossa vida hoje em dia é melhor do que no início. Temos a nossa casa, a gente tem carro, todos os filhos têm carro, eu tenho carro. Então, o que Deus fez é extraordinário, né? Dói muito a dor da traição. Só quem já sentiu sabe. E a senhora Raquel sentiu quando descobriu a traição do marido. Ela entrou em depressão profunda, já não trabalhava mais, perdeu tudo por conta da depressão. Enfrentaram problemas difíceis no casamento e na vida econômica, porque a origem era espiritual. Na verdade, a Raquel não tinha uma aliança com Deus. E você está aí agora babando, né? Meu Deus, o que eu posso fazer para desfrutar de uma vida de qualidade como esta senhora? Ela não duvidou do poder de Deus. Ela lutou pelo seu casamento. Ela lutou pelo batismo com o Espírito Santo. Ela priorizou a Deus. Ela honrou a Deus em primeiro lugar. E Deus fez o impossível. Hoje ela está desfrutando de uma vida de qualidade. Meu amigo, até quando você vai aceitar viver uma vida, um casamento, uma vida profissional sem qualidade? Diga aí agora, será que um dia desfrutarei de uma vida de qualidade? Talvez seja a sua pergunta. Então faça a afirmação, eu vou desfrutar de uma vida de qualidade. Afirme, não pergunte, porque você vem se perguntando, né? Será que um dia? Será que um dia? Será que um dia? Já passou 2020, já passou janeiro, estamos em fevereiro. Chegou a sua hora é agora. Faça uma aliança com Deus. Honre a Deus em primeiro lugar para que você possa receber o seu espírito e Ele vai guiar. E Ele vai restaurar o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida familiar. Tudo vai ser diferente. Com problemas? Sim. Você vai ter problemas, eu tenho problemas, todos temos problemas. Mas nós temos a força, a direção para vencer os problemas com Deus. Meu nome é Joelma, eu sou de outra denominação. Vim por um convite de um amigo. Chegando aqui, eu senti o acolhimento muito prazeroso. As pessoas olham você no rosto, não viram as costas. E eu tenho vindo já faz um mês, porque isso tem acalentado o meu coração e eu tenho aprendido bastante. O acesso é gratuito, é livre, porque viemos para buscar a Deus. Desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu me sinto com essa leveza. Eu saio da palestra revigorada, eu saio da palestra leve. Eu convido, todas as pessoas que estão magoadas, tristes, que têm um problema e não conseguem, ter solução, independente da denominação, possa vir, conhecer. Meu nome é Eric, eu sou católico e eu fui muito bem recebido aqui no Templo de Salomão. A sensação é muito boa, é de paz e realmente eu pensei que eu estava em Israel vendo o templo verdadeiro mesmo.
Eu fiquei encantado com o tamanho do templo, o ar, o sentimento que você já sente quando você entra aqui. E já tinha um bom tempo que eu queria vir aqui. Assim que eu entrei no templo aqui de Salomão, eu senti uma paz muito grande, algo muito abençoado, algo até maior do que a gente imagina, né? Então, hoje aqui é como se eu me desacelerasse, porque eu estava muito rápido, com muita angústia, muita dor no coração. E assim que eu entrei aqui, eu senti algo muito bom mesmo, algo de paz. Eu quero continuar porque eu me senti muito bem aqui, sabe? Então eu gostei muito. Eu, como católico, eu convido a todos de qualquer outra denominação para vir para cá, conhecer, porque vale muito a pena. A pessoa vai se encantar com esse lugar, é muito lindo mesmo. Meu nome é Ágata, eu frequento uma outra denominação cristã. Eu vim aqui por interesse, que eu vi na televisão, e a gente veio por interesse de conhecer, vim juntamente com meu esposo para conhecer o local, um lugar muito agradável, tranquilo e gratuita a entrada, gratuito estacionamento. O atendimento é muito legal, muito atenciosos os seguranças e um local bem agradável, de bastante paz. O que mais me chamou a atenção aqui é a estrutura, né? É um lugar lindo, grande e com pessoas simples, né? O atendimento foi tranquilo. Eu sinto que aqui é um local para buscar a Deus, um local santo mesmo. Surpreende, qualquer um que só de passar na frente é bem surpreendente. Meu nome é Rosângela, eu sou católica e eu vim ao Templo de Salomão através de um convite. E chegando aqui, assim, eu gostei muito das palestras, né? Foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. A gente sai daqui um pouco mais renovado, mais em paz consigo mesmo. Eu me sinto bem, porque às vezes assim tá com os problemas na cabeça, mas quando chega aqui, sente uma paz. Eu gosto de vir acompanhar minha esposa aqui e realmente tudo aqui é trabalhado de uma forma dentro da Bíblia e contando também as origens de Israel, né? Seguindo à risca tudo que está na Bíblia. Então isso também é um atrativo para quem vem, para se sentir bem, para lembrar de Deus, né? Num tempo tão conturbado como é hoje. Eu saio de cada palestra bem aliviado, né? Bem tranquilo, porque realmente faz bem para a cabeça e para o coração, o que é falado aqui. Não tem religião, eles não tocam em religião, eles falam basicamente da Bíblia. Recomendo a vir todos, sem exceção, justamente para poder conhecer e também usufruir dessa bênção que é vir aqui. É uma casa para todos os povos, sim. Se assim como essas pessoas, você também deseja viver uma experiência incrível em um lugar de paz, esse lugar é o Templo de Salomão, a casa de oração para todos os povos, independentemente de sua religião. Você é nosso convidado especial. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Quando você vencer a distância da sua casa ao Templo de Salomão, vencer o preconceito, que é o ponto de vista de pessoas que lhe falaram coisas que eles desconhecem sobre nós, sobre a palavra de Deus, sobre o Templo de Salomão. Quando você vencer o cansaço e comparecer aqui no Templo de Salomão para buscar o Espírito Santo, o que aconteceu com a Ágata, de uma outra denominação, com o Eric, que é católico, com a Joelma, que frequenta uma outra denominação, ou com a Rosângela, que se intitula católica, vai acontecer com você. Elas saíram daqui, eles saíram daqui levando a presença de Deus, a força de Deus. Essa é a proposta da reunião do encontro com o Espírito Santo, todos os domingos aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse e você vai receber a direção, você vai entender o porquê de tudo isso que está acontecendo a nível nacional e global. Você vai entender as profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus e a grande tribulação.
Meu nome é Niedson Ferreira dos Santos, tenho 53 anos, sou paraibano da cidade de João Pessoa. Em 1990 eu vim para São Paulo depois de pedir baixa do Exército. Eu era oficial do Exército, segundo tenente, e o meu objetivo era consolidar uma família aqui em São Paulo. Em 1987 eu conheci a minha esposa na Universidade Federal. Eu conheci Silvana numa turma, eu fazia engenharia mecânica, Silvana fazia engenharia civil. Nós nos conhecemos há 33 anos atrás. Em João Pessoa eu estava cursando minha faculdade, faculdade de engenharia civil. E quando eu o conheci, eu não tinha o desejo de casar, eu era uma jovem, ao contrário das jovens da minha época, eu não tinha o desejo de casar. Eu conheci o Niedson e me apaixonei por ele e aí comecei a pensar de forma diferente. E surgiu uma oportunidade para ele trabalhar. Ele estava no Exército e depois acabou saindo porque por conta da distância, ficava longe de mim, a gente se via uma vez por semana e ele resolveu sair. Só que quando ele saiu, passou a ter dificuldade financeira, porque o salário que ele recebia lá deixou de receber. As primeiras complicações eram financeiras, né? Apesar de eu ter o meu salário, um salário considerável, Silvana também, só que a gente trabalhava na mesma empresa. Mas não dava, né? Estava muito difícil a situação. E para somar com isso tudo, eu tive um problema muito sério de relacionamento. Logo no início do casamento, a impressão que dava é que Niedson lutou todos esses anos para me conquistar, e aí não, agora eu já tenho ela, não preciso mais conquistar. Então ele mudou completamente. Aquele homem carinhoso, atencioso, que estava sempre do meu lado, ele sumiu. Eu fui uma pessoa muito fria, acho que talvez eu trouxe do Exército aquela coisa da disciplina, né, que eu como comandante de pelotão, a ordem que eu desse tinha que ser cumprida. E foi assim na minha casa. Se falasse para ela que 2 mais 2 era 5, era 5 e ponto final. Então isso começou a complicar demais, Silvana sofreu muito. No primeiro ano de casamento já. Então ele era ciumento, ele via as coisas onde não tinha, ele mudava de humor, às vezes eu não estava fazendo nada, se eu cumprimentasse alguém, se eu falasse, algo que ele não gostasse, ele já fechava a cara, ficava sem falar comigo, às vezes uma semana dentro de casa, só eu e ele ali totalmente transformado. Já me deixou para fora de casa, eu fui conversar com a vizinha, e aí ele achou que estava tarde, me trancou, me deixou para fora, eu fiquei na escada esperando 1h30 para que ele abrisse a porta para entrar, o pessoal passava e eu lá fora. Então, situações assim, constrangedoras. Quando a gente é do Exército, a gente mexe muito com o psicológico. A gente precisa levar o soldado ao limite. Né? Uma prova maior disso é nem sei se hoje tem, mas era o campo de concentração, que foi o meu último exercício. Onde a gente tomava muito choque, mas o objetivo era psicologicamente suportar ao máximo, né? Então eu trouxe isso para dentro de casa também, claro, não dando choque, mas frieza, sabe, me isolando, ficando calado. Eu não era auxiliadora dele, ele era um comandante ali, um tenente, e eu era um soldado, então eu tinha que obedecer. E a palavra dele era a certa. Ele chegou várias vezes, deixou a aliança em cima da mesa de cabeceira e falava, olha, vai embora, eu não vou mudar. Você está insatisfeita? O que eu fazia? Eu só chorava. Eu não fazia outra coisa a não ser chorar. Eu sempre fui muito pacífica, muito pacata, nunca gostei de briga, de discussão, sempre gostei de resolver as coisas conversando, mas aí eu me fechei. Eu tinha medo dele, eu tinha medo das reações dele. Como a gente já vinha sofrendo demais, porque assim, Silvana sempre tentou a mudança, né? Eu que era mais difícil. E eu não sabia mais onde procurar essa mudança. Para mim estava muito difícil, porque, como eu comentei, eu tentei muitas vezes, mas não conseguia. Quando eu engravidei, a gente estava numa situação bem difícil. A gente tinha 1 ano e meio de casada. Eu engravidei e soube da gravidez, porque comecei a passar mal. A gente não tinha planejado, nem queria por conta da situação financeira. E aí ele falou, a gente não tem condição de ter essa criança, você vai abortar. E meu medo era tão grande de qualquer coisa que tudo que ele falava eu fazia. E aí eu cheguei contra a minha vontade, totalmente contra a minha vontade. A gente marcou, descobriu uma clínica que tinha, foi na consulta, o médico examinou e marcou o dia para fazer esse aborto. E aí eu lembro que a gente não achou o local. Se perdeu.
Com certeza Deus já tinha planos. A gente não conseguiu chegar. E aí Deus não permitiu que eu tirasse a minha filha. E aí veio um pensamento horrível. Eu gostava de arma, como eu falei, eu era oficial do Exército, eu tinha uma 380 que... Eu não vou dizer que eu amava mais a minha pistola do que a minha esposa, mas elas estavam ali brigando juntos, né? E eu estava assistindo, eu gosto muito de corrida, eu gosto muito de esporte e tal. E numa das madrugadas eu pensei em tirar a minha vida, né? Dar cabo da minha vida, porque talvez a minha esposa conhecesse um marido melhor e a minha filha um pai melhor. E aí, numa das chamadas, eu estava com a arma, era madrugada, e eu vi uma chamada de uma Santa Ceia muito linda, né? Eu me lembro como se fosse hoje, era um semblante, era uma senhora morena, assim, fisicamente você não dava nada, mas o semblante que ela passava naquela chamada era algo que eu precisava. E eu digo, não é possível, vou dar uma chance. Foi justamente no domingo. E aí, no primeiro domingo, logo em seguida, fui eu e um colega. Eu me lembro, sentei lá atrás, uma obreira chegou perguntando se era a primeira vez, eu falei que era, me convidou para ir para frente, falei, não, deixa eu ficar no meu cantinho, e foi muito legal, porque é engraçado, né? Eu aprendi muitas coisas na vida. Uma delas é que nem sempre aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vai executar, porque eu nunca gostei da Igreja Universal, né? Eu me lembro naquela época que a Globo bateu bastante, e eu sempre detestei, né? Tanto o cristão quanto principalmente a Igreja Universal. E aí, né, eu vi aquela chamada, agora foi engraçado, porque eu falei que eu nunca ia. Então eu comecei a participar escondido da minha esposa. Eu sabia da existência da Igreja Universal por conta da prisão do Bispo Macedo. Eu lembro que na época a gente estava de férias em João Pessoa, e quando houve a prisão, a família parou, todo mundo veio para frente da televisão comemorar. A Universal não era opção, jamais passou na minha cabeça, ou foi algo que eu cogitei. E aquele primeiro dia, assim, foi uma coisa impressionante, né? Engraçado que eu fui buscar pelo meu casamento, mas aí eu descobri que não era o casamento, eu precisava me transformar, porque assim, depois com o decorrer do tempo eu aprendi que eu ia conseguir, porque pela fé a gente consegue qualquer coisa. O problema é que quando eu resolvesse o meu casamento, certamente eu me afastaria daquela grande escola. A princípio eu não sabia que ele estava indo na Universal. E como ele saía cedo, aí eu ia para a cozinha preparar o almoço, liguei o rádio estava sintonizado na Universal, provavelmente ele que tinha deixado. Num certo domingo, né, eu estava indo escondido para a igreja, saía cedinho, ela estava dormindo, domingo normalmente a gente dormia até tarde, então eu pegava o carro e ia para a igreja. E aí, certa vez, o Bispo Macedo fez uma hora, perguntou quem estava com problema tal, que vem à frente, eu fui. E aí ele fez a oração, daqui a pouco ela fez uma pergunta e eu levantei a mão, né, dizendo que realmente eu tinha tido aquela bênção, E ele pediu para que eu subisse no altar. Aí eu subi, ele apertou a minha mão, foi muito engraçado. Porque aí no altar ele perguntou, qual o seu nome? Aí eu falei, Niedson. Eu falei, Niedson? Eu não conhecia nenhum Niedson, a não ser ele, né? Aí eu parei e fui escutar. E aí ele deu um testemunho, já. Na época em Santo Amaro. E aí eu falei, olha, é Niedson mesmo, que tá lá. E eu já tinha observado a mudança dele. Quando eu cheguei em casa, aí foi engraçado porque ela perguntou para mim, você tá indo para onde? Aí eu falei, aí já nem... Bom, eu já tinha um caráter muito forte, então a mentira já não fazia parte de muito tempo, né, da minha pessoa. Mas aí eu falei, ó, eu tava indo na igreja, foi Universal, eu falei, E eu falei que gostei do que eu tinha ouvido e que eu queria frequentar. Nessa época eu estava frequentando outra denominação, já um tempo antes dele. E aí eu falei, não, eu quero ir com você. No Exército nós temos o que a gente chama de RDE, é o Regulamento Disciplinar do Exército. Então o que está escrito ali é cumpra-se. Então não existe essa. Se eu chegasse para o meu pelotão e dissesse, ó, hoje ninguém de relógio, só eu que vou estar de relógio. Pronto, acabou. Podia ser antigo, podia ser novo, terceiro sargento, primeiro sargento, cumpra-se. Né? Então, eu fui pautado muito pelo RDE. Então, tudo que estava lá eu tinha que saber e colocar. Então, isso me ajudou muito. Por quê? Porque a Bíblia é o grande manual. Eu percebo que as pessoas sofrem hoje porque não lê a Bíblia. Né? Ninguém quer aqui tirar um minutinho. Foi quando eu comecei a mudança. Com toda essa disciplina, né? E aí que eu trouxe lá do Exército e apliquei na vida cristã, na vida... e veio a consolidação maior, que foi o batismo com o Espírito Santo. E
às vezes o tempo pode demorar, mas eu acho que como eu estava com tanta sede, com tanta disciplina, então esse batismo foi muito rápido. Não é rápido, 1 ano, né? Mas tem gente que tem um bom tempo aí que não consegue ser batizado. Então a maior de todas, o que faz, no meu entender, o que faz Deus selar com o Espírito a cada um de nós é justamente o desejo e principalmente a obediência. E eu recebi o Espírito Santo, ali meus olhos se abriram, ali eu passei a ver tudo de forma diferente, tudo, tudo. As lutas que a gente passa, tudo é para aumentar a minha experiência, aumentar a minha fé. Então eu passei a ser perseverante, passei a ter uma segurança tão grande dentro de mim. E a partir daí foi só, como é que eu falo, foi só alegria, né? A gente vive um casamento de 96 até hoje, nós estamos em 2021, é uma lua de mel plena, né? A gente não, o nosso maior desejo é passar esse espírito para as pessoas, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? E a gente tem tido na nossa vida, Deus tem acrescentado tudo. Uma filha que também já está encaminhada, tem a própria vida dela. Hoje Deus tem acrescentado tudo na minha vida, até muito mais do que pedimos e que pensamos, e isso eu vejo na nossa vida. Hoje eu sou realizada profissionalmente, hoje as pessoas reconhecem e veem Deus na minha vida. Meu casamento é maravilhoso. O casamento que eu sonhei quando eu decidi casar com o Edson, hoje eu tenho. Hoje a gente vive muito bem, tem um relacionamento perfeito, se entende até no olhar. A gente consegue saber o que o outro quer. Tenho essa casa aqui em São Bernardo do Campo, tenho o nosso carro, a gente troca a cada 2 anos. Eu tenho um apartamento na Praia de Camboinha, em João Pessoa. Enfim, nada nos falta. Tem tudo sido acrescentado. Eu até falo que eu não quero que Deus me dê uma feijoada, para não dar uma indigestão. Ele vai me dando maná e aos poucos a gente vai crescendo. Então essa é a nossa vida. O Espírito Santo é tudo para mim. E ele é mais precioso do que tudo, do que a minha filha, do que o meu marido, do que o que eu tenho, do que a minha posição, do que a minha mãe. Ele eu não posso perder. O senhor Niedson e a sua esposa Silvana sofreram muito, porque eles, mesmo bem intencionados, eles não tinham uma direção de Deus para suas vidas. Então faziam escolhas erradas. Ele abriu mão da sua carreira militar, vieram para São Paulo e aqui viveram os piores momentos, viveram a miséria, os ciúmes, quer dizer, a insegurança. Depois ele a induziu ao aborto, a abortar, quer dizer, uma confusão por falta de direção, por falta da presença de Deus. Quando eles decidiram buscar o Deus vivo, o Deus da Bíblia, então eles foram possuídos pelo Espírito Santo. Essa é a proposta do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, aos domingos, às 18 horas. Obedeça a Deus. Ele jamais lhe decepcionará. Ele não decepcionou este casal. Ele surpreendeu e você vai ser o próximo. Meu nome é Edson José de Toledo. Eu tenho 43 anos. Sou paisagista. Bom, a gente ouvia essas fake news na TV, né? Elas é o único meio de comunicação que a gente tinha. E eu lembro que a gente ouvia nos comentários de TV, né, que a igreja movimentava milhões, que estava roubando. Bom, eu achava que o Bispo Macedo era ladrão, né? Porque o que a gente ouvia, né, que ele movimentava rio de dinheiro, que a igreja era para roubar, que era movida a dinheiro, que para ir na igreja tinha que deixar a carteira em casa. E eu sempre falava, eu não vou dar dinheiro para aquele careca baixinho. Eu falava isso. Então, até é ruim de falar isso, eu peço desculpa ao bispo, né, por essa situação. E aí foi quando eu fui parar na rua, fiquei uns 8 meses mais ou menos na rua. Não desejo para ninguém o que eu passei. Ali eu vi muita coisa errada. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha, muitas vezes pedia para comer, as pessoas davam comida azeda. Eu lembro uma vez que eu pedi uma coxinha numa padaria, eles me deram uma comida azeda, estava azedo, estragado. E aquilo ali me deu uma revolta por dentro.
Eu não queria mais viver aquela vida. E eu queria ir embora, mas não tinha condições. Para ir a pé era muito longe, não tinha como. Aí foi onde eu consegui um dinheiro com assistência social. Mas isso já fazia tempo que eu estava na rua. E eu consegui voltar para casa dos meus pais. E eu lembro que eu estava num vagão de trem, eu fedia e as pessoas se afastavam. Com 2 malas e as pessoas se afastavam. E ali eu fui embora para casa. Nessa época, a minha irmã já estava na igreja. Só que eu não queria saber da Igreja Universal, porque eu vim de um berço ignorante. E eu falei, não tem quem leve eu para a igreja. Eu falava dessa forma, eu falei, eu não vou. Nessa igreja eu não vou. Eu vou em qualquer outro lugar, mas nessa eu não vou. E foi quando eu fui em várias denominações, várias. Cheguei a me batizar em outras igrejas, fui buscar a Deus, fui para um terreiro, mas na Igreja Universal eu não queria. Perdi tudo que eu tinha. Perdi o casamento, perdi tudo. Fiquei no fundo do poço. Ali foi meu fundo do poço. E eu lembro que numa madrugada, domingo para segunda-feira, eu estava viciado em pornografia, não tinha casamento, não tinha nada, mas eu estava viciado em pornografia. E eu, buscando esses vídeos, achei um vídeo do Bispo Guaraci. Na madrugada, não sei como que esse vídeo apareceu. E tinha um espírito manifestado. E o bispo olhou para a câmera e falou assim que se a sua situação está dessa forma, se você está passando por essa situação como esse rapaz, saiba que dentro de você tem um mal desse. Ali começou a cair minha ficha. Só que eu não sabia que era da Igreja Universal. Eu vi o vídeo, vi acontecendo e aquilo me chamou a atenção. E aí, de um vídeo, eu fui buscando outro. Eu já deixei a pornografia e comecei a buscar os vídeos do bispo. Comecei a seguir ele ali. E ali eu falei, é da Igreja Universal. Aí eu lembrava que tinha um programa de madrugada. E aí eu fui lá e coloquei no canal. E aí me chamou a atenção, eu comecei a prestar atenção na televisão. Eu comecei a prestar atenção, falei, eu vou nessa igreja. Falando comigo mesmo. Falei, eu vou. Não interessa o que falam aí fora. Eu não tenho dinheiro, roubar vai roubar o quê? Não tenho o que roubar. Já estou no fundo do poço, não tem mais nada. Vai roubar o que mais de mim? Se faz uma lavagem cerebral, se for para o bem, então amém, vou lá buscar. E é o que eu fiz. Só que não foi bem assim. Eu tentava entrar na igreja, eu rodava em volta do quarteirão, não conseguia entrar. Eu parava na porta, eu não conseguia entrar. Era algo mais forte do que eu. Mas eu tinha tomado uma decisão, eu queria mudança de vida. Eu queria buscar Deus, aí eu foquei nisso. Numa sexta-feira eu consegui entrar na igreja. Sabe quando você marca uma reta e vai? Foi dessa forma. Não precisei nem chegar no altar. Eu estava muito leve. Sabe que as cores estavam mais vivas, eu estava limpo, eu estava muito bem, muito. Era tudo que eu busquei na minha vida. Eu falei, eu quero mais disso. A minha vida inteira eu busquei por isso. Eu quero mais disso. Aí foi onde ele falou, é aqui, ó, nesse altar aqui. Eu estava do lado esquerdo do altar. Ali eu entreguei minha vida. Ali foi tudo meu, eu entreguei ali. E dali para cá as coisas começaram a mudar a minha vida, sabe? Ali foi quando eu tomei a decisão de fazer meu batismo. Eu entrei fumando no batistério. E dali eu saí sem vício nenhum. Ali acabou, não fiquei com vício nenhum. Até hoje não sinto vontade de nada. Eu comecei a buscar Deus. Fui batendo em cima. É tudo pelo tudo. Não tem como ser 99,9, sabe? E ali, eu lembro que numa quarta-feira, eu trabalhei muito esse dia. E numa quarta-feira, 7h30 da noite, eu falei, é hoje, meu Deus. Hoje eu quero o teu Espírito dentro de mim. E assim aconteceu. Foi numa quarta-feira. Aí foi algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu falo para todo mundo que as pessoas têm que saber o que é o Espírito Santo. Ela tem que ter o Espírito Santo. Porque não tem como a gente falar, descrever. É algo maravilhoso, é transformador. É tudo. Ele é minha base, é meu chão, é meu alicerce. É ele que, quando a gente passa, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente tem dificuldade. Mas a gente sabe que a vitória é certa. Hoje eu tenho paz, que é o primordial.
Pode vir a guerra que for, pode estar chovendo canivete lá fora, não tem problema. A gente vai sair de tudo isso, a gente vai passar por essa situação. E hoje o Espírito Santo nos dá a condição. Ele nos permite isso e nos dá a condição, né? Então, tem muita coisa que Deus tem feito na minha vida e eu creio que tem muito mais por vir ainda. Se você tem depressão, se você tem vício, se você tem perturbações, como eu tinha, se você já ouviu falar da igreja, que a igreja rouba, que é isso e aquilo, esquece isso. Traga seu problema, pega seu problema, traz. Pega toda a bagagem que você tem, traz. E aí, no primeiro dia, o dia que você der um voto para Deus, você vai ver o que é a transformação na sua vida. Repare o que faz os fake news, o poder das mentiras, né? Das notícias falsas. O Edson, ele sofreu muito porque ele dava ouvidos às mentiras, às notícias falsas, aos fake news. Ele perdeu muitas oportunidades. Ele perdeu também o que tinha, né? E passou a viver na rua. Imagine só você. E achando que nós fazíamos lavagem cerebral nas pessoas. Quando ele venceu as mentiras, as falsas notícias e veio e comprovou, mesmo em um estado caótico, ele foi bem recebido e Deus o transformou. Faça isso, meu amigo. Obedeça a palavra do Deus vivo e Ele te realizará. Só depende de você. Pare de dar ouvidos às mentiras, às falsas notícias, aos fake news e vá comprovar, vá tirar as suas dúvidas, vá buscar a Deus na Igreja Universal e você vai desfrutar de uma vida de qualidade, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ameaças de guerra. Desastres naturais. Pandemia. O ano de 2020 ficará marcado por acontecimentos intensos que trouxeram duras consequências para todo o mundo. Entre as principais notícias, o assunto de maior destaque foi acerca da saúde mental da população. O sentimento de incerteza refletiu na instabilidade emocional de muitas pessoas. Momentos como esses, em que a fragilidade humana fica visível, mostram a importância de estender a mão para ajudar sem julgar. Apesar das más notícias, o ano de 2020 também ficou marcado pelo trabalho evangelístico incessante do projeto EVG Night, que a cada mês levou a garotas de programas, travestis e transexuais apoio social e espiritual. Em São Paulo, além do trabalho dos voluntários do Templo de Salomão, também foram realizadas ações em Campinas, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Lausanne Paulista, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, Sorocaba, São José do Rio Preto e São Vicente. E o trabalho continua. O projeto EVG Night se estendeu por todo o Brasil e somente neste ano alcançou mais de 43 mil pessoas. Cerca de 3 mil voluntários estiveram engajados buscando levar a saída por meio da fé viva, que transforma o interior de todo ser humano. Ainda na região sudeste, o EVG Night Minas Gerais surpreendeu a todas, mostrando o cuidado que Deus tem com elas. Na região norte do Brasil, os voluntários do Amapá foram a uma praça, prepararam uma mesa seguida de uma oração de esperança. No Pará, o alimento físico esteve presente, mas a orientação de vida foi o que deu a verdadeira força. E em Roraima, as noites das sextas-feiras para elas ficaram inesquecíveis.
Na região Nordeste, sempre muito hospitaleira, o estado da Bahia convidou todas elas para um encontro de fé e conscientizou sobre a importância de ter sede de uma nova vida. O Ceará não ficou de fora das ações sociais e mostrou para elas que o amor vem seguido de atitudes de fraternidade. Alagoas as recebeu em família e ofereceu a este momento uma festa toda especial. E os pequenos gestos dos voluntários da Paraíba demonstraram que existem pessoas que se importam com elas. Já os voluntários do Maranhão foram às ruas levar a fé e o carinho que um dia receberam de Deus. No frio da região sul do país, o estado de Santa Catarina recebeu as garotas com um abraço aconchegante e mostrou que o amor é o caminho. Os voluntários do Rio Grande do Sul não mediram esforços para alcançar as garotas e tiveram um convite especial delas para realizar a ação do EVG Night em uma boate. Somente no ano de 2020 foram realizados 10.452 eventos e mais de 22 mil livros, kits e bíblias foram doados. Entre as garotas e transexuais alcançados, mais de 3 mil deles foram à igreja. E o trabalho do EVG Night de 2021 já começou com toda a força, levando aos 4 cantos a nova vida prometida por Deus. Veja como você pode apresentar suas primícias, honrar a Deus com suas ofertas e votos e nos ajudar a manter esta programação de forma rápida e segura. O Pix é um novo recurso fácil e gratuito. Acesse a plataforma digital do seu banco e clique na opção Pix. Essa nova modalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha a opção e-mail e digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação e pronto. Outra opção é doar via SMS. Envie para o número 28453 a palavra doar e o valor numérico em reais. Exemplo, doar 50 e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes é só escolher o valor e pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e depois seguir as instruções. Você também pode fazer uma transferência para um desses bancos. Pelo site universal.org/doar ou apontando a câmera do seu smartphone para este QR Code. Você encontrará todas as formas de doação. Não se esqueça de imprimir o comprovante e entregar no altar da Igreja Universal do Reino de Deus ou enviar pelo WhatsApp 11 2392 6814. Os amigos desistiram de você? Os seus familiares desistiram de você? O governo desistiu de você? Nós da Universal não desistiremos de você. Deus não desistiu de você. E eu provei isso por meio dos casos verídicos aqui exibidos. Agora cabe você crer na palavra de Deus. Cabe você tomar a decisão de buscá-lo. Vamos estudar o livro do Apocalipse neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Você é o nosso convidado todo especial. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação,
o que implica um retorno a como as coisas eram. Deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. A mim eu te aceito, filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída para tua vida.